Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bianca e esse é mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar de um negócio um pouquinho fora aqui do que a gente costuma falar nesse canal, né? Tipo, uma loucura. Mas achei que era importante eu vir aqui falar com vocês sobre a minha experiência. Eu sempre acho que é super válido a gente conversar sobre tudo e tal. E da última vez que eu falei aqui num vídeo que eu tinha terminado a faculdade e que agora eu era uma pessoa graduada, falaram pra eu falar um pouquinho mais sobre a minha experiência. Eu me ofereci pra falar, né? E aí uma pessoa aceitou e aí eu vim aqui falar pra todo mundo, porque é isso aí. E aí, enfim, tô aqui pra falar, espero que vocês gostem, que seja útil, que eu consiga ajudar vocês. Bom, quem tá me acompanhando aqui, assiste todos os vídeos, já deve ter ouvido eu falar em alguns lugares aí que eu já fiz mais de uma faculdade, né? Então eu tô aqui com conhecimento de causa de uma pessoa calejada. Eu terminei todas as minhas faculdades? Não, terminei só uma, mas eu já fiz mais de uma e eu já fiz em mais de uma instituição. Então acho que dá pra eu trazer aqui um pouquinho da minha experiência pra vocês. Bom, e aí hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre coisas que eu queria que tivessem me falado antes da faculdade. Ou que talvez alguém tenha me falado, mas que eu não levei tanto a sério assim, mas deveria. E aí eu perguntei para alguns colegas que terminaram a faculdade comigo, ou que também fizeram faculdade, ou estão fazendo, pra falar assim, tipo, mano, o que você aprendeu na raça, o que você aprendeu na faculdade que você teve que aprender na raça, porque ninguém te contou antes. E aí eu fiz aqui uma listinha e bora lá. Só uma coisa, a listinha não tá em ordem de importância, sabe? Acho que até porque todos são importantes. Mas, não sei, eu só coloquei aqui numa ordem pra ter uma ordem pra falar as coisas pra vocês, sabe? Mas tudo é importante e não sei. Vocês que tirem aí os ensinamentos, porque eu tô dando conselho de graça. E aceita quem quer e não aceita quem não quer. Então, é isso aí. Ah, e outra coisa. Antes de eu começar, eu acho que é legal eu falar o que eu fiz, né? Porque isso também influencia bastante no que eu vou falar, assim. Eu fiz faculdade de... Eu sempre estudei em universidade particular. E eu fiz administração um tempo. E aí eu fiz letras. E eu fiz tradução e eu me formei em tradução. E aí eu estudei de todas as formas possíveis. Eu estudei presencial, eu estudei EAD, eu estudei com essas aulas remotas aí na pandemia. Então, por isso que eu falei que tem conhecimento de causa aqui, porque eu passei por muita coisa na faculdade. Mais pra frente, vocês vão entender por que eu falei isso, porque eu vou contar um pouquinho mais dessa história ao longo dos conselhos. Mas enfim, falei que eu estudei em faculdade particular, né? Então, o primeiro conselho, assim, que só vem da galera que estuda em faculdade particular é: leia o contrato. Existe um negócio, assim, muito estranho quando você se matricula na faculdade, que é um negócio de desconto, assim, e que é uns descontos muito atrativos, sabe? É tipo, desconto de 50%... no curso todo, desconto de não sei o que. Tipo, quando você vai fazer a mensalidade, tem muito desconto. Assim, que eles falam, né, que tem muito desconto. Só que tem uma coisa estranha, que eles meio que mudam, assim, as propostas que eles fazem pra qualquer aluno, os contratos são meio vagos, e aí, às vezes, eles podem ter te prometido desconto, mas tá lá no seu contrato que o desconto não é pro curso inteiro, que o desconto é só pro primeiro semestre, só pro segundo semestre. Eu, quando entrei, eu sempre tive desconto, tipo, no curso inteiro. Só que também tem, tipo, uns aumentos bizarros. E aí eu acho que isso é uma parte de um truque das faculdades. Não sei bem como é que funciona. Tipo, sempre foi uma coisa que só me ocorreu. Que as faculdades, quando elas vão aumentar o preço da mensalidade, elas precisam... Qualquer instituição de ensino, na verdade, quando vai aumentar o preço, tem um negócio lá, tem uma lei de quanto que eles podem aumentar e a prestação de contas que eles têm que fazer. Só que quando eles te dão um desconto, tipo, eles te dão um desconto de 50% no começo do curso. Eles não precisam aumentar a mensalidade depois, sabe? Eles podem só ir gradativamente tirando seu desconto, e aí você vai pagando mais, mas não tem como você falar que eles estão aumentando a faculdade. É você que tá perdendo seu desconto, sabe?
Então, é meio confuso, mas fiquem atentos nisso. E também, tipo, prestem atenção que quando você entra na faculdade, você entra pagando um valor. E ele vai ir aumentando gradativamente. Tem, tipo, semestre que o desconto não é tão grande assim, mas eu acho que já estudei. E acho que em administração teve um semestre que foi, tipo, R$100 de aumento, assim, de um semestre pro outro. Então, às vezes, dá uma baqueada se você não tá preparado pra isso. Então, leia o seu contrato direitinho, tenta conversar com outras pessoas que já fazem o curso para você entender mais ou menos como é que vai funcionar isso e para se preparar financeiramente também e não se assustar. Então, estejam atentíssimos, assim, de olho em tudo, porque faculdade paga, tipo, você nunca vai entrar pagando um valor e sair pagando o mesmo valor ou nada próximo, assim, dá, tipo, um salto bem grandinho. Mas beleza, né? Você já assinou seu contrato, você leu seu contrato, entrou na faculdade e vai começar suas aulas. É bom você saber por que você tá fazendo na faculdade, tipo, qual que é o seu objetivo. Mas, em geral, as pessoas entram na faculdade para entrar no mercado de trabalho. Tipo, eu vou fazer faculdade porque eu preciso arrumar um emprego. Nunca é o contrário, tipo, eu já tenho um emprego e eu quero... Não, nunca é não, acontece. Já tenho um emprego e quero melhorar pro meu emprego. Aí você já vai com o objetivo, essas pessoas já vão mais focadas. Mas quando a gente entra e fala assim, eu vou entrar porque eu quero entrar no mercado de trabalho, você não leva a faculdade tão a sério assim, porque você tem um outro objetivo. O seu objetivo não é aprender as coisas da faculdade, o seu objetivo é estar lá para estar em outro lugar, que é o trabalho. Então, às vezes fica meio confuso e tipo... Isso te atrapalha na sua rotina acadêmica, sabe? Porque a ideia da faculdade é que, tipo, beleza, você pode estar na faculdade para estar no mercado de trabalho, mas o ideal é que você aprenda o que tem na faculdade. Porque se você só estiver lá e tiver, tipo, tô aqui, eu estou fazendo o suficiente para passar, eu preciso tirar pelo menos o que tá na média, e aí você só vai se preocupando ali, de ir fazendo as coisas, se mantendo na média, indo embora. Você vai sair pro mercado de trabalho, e aí você vai ser uma pessoa que você aprendeu a média. Mas pode ter uma outra pessoa que foi lá e se dedicou um pouquinho mais, ela aprendeu um pouco mais. E vocês dois são graduados. Mas a pessoa tem aquele destaquezinho ali, né? Que ela aprendeu o negócio e você só foi dando aquela empurradinha. E aí, no fim das contas, quem sai prejudicado é você. Porque, tipo, se você sair empurrando, chega no final do curso... Não tem como você, tipo, pegar e aprender tudo, absorver tudo e correr atrás do atraso de tudo. Você já passou anos ali empurrando as coisas e aí no final você vai ser, tipo, só uma pessoa que empurrou tudo, sabe? Sendo que você poderia ter aprendido. Então, o meu conselho é, tipo, leva as coisas sérias e tirem dúvidas. Todo esse rolê era pra falar... Tirem dúvidas. Então, tipo, não considerem que vocês estão lá na faculdade só porque vocês são obrigados para arrumar um emprego. Considerem que vocês estão lá porque vocês querem aprender para vocês fazerem alguma coisa que vocês gostem, né? Que vocês estudarem para isso e fazer bem feito. Porque se for só para arrumar um emprego, você arruma um emprego sem ter ido pra faculdade? Não sei se você arruma na situação que o país tá, né? Tipo, tá difícil as coisas bem agora. Mas você consegue arrumar um emprego quando o emprego existe, mesmo sem ter faculdade. Então, quando você vai pra lá, estuda, tipo, aprende o negócio pra você fazer, assim, e se destacar. Porque, tipo, tem muita gente que já fez faculdade. Só ter o diploma não é mais nada que é realmente diferente pra ninguém. Então, pensa que seu professor tá lá pra te ensinar e tira tudo que você puder. Tem dúvida? Tira dúvida. Lembrou de uma coisa, pode não estar nem relacionada à aula. Fica 5 minutinhos depois e pergunta. Tipo, juro, se o seu professor não for extremamente sem noção, ele não liga. De verdade, eu já dei aula e a gente não liga da pessoa ficar depois da aula pra perguntar qualquer coisa. É até divertido, porque você fala assim, caraca, a pessoa prestou atenção, ela trouxe até coisa de fora pra minha aula, que maneiro. Então, não tenham medo de tirar as dúvidas, porque isso vai ajudar vocês. Você é tímido, tem vergonha, não consegue falar na aula, tudo bem, fala depois. Mas tira suas dúvidas, participa e seja uma pessoa que realmente tira as coisas da faculdade. Porque pensa, você tá perdendo seu tempo lá dentro, gente. Então, aprende, né? Suga as coisas que a faculdade tem pra dar pra vocês. E aí, com isso, a gente já meio que emenda num outro conselho, que é pra vocês não deixarem as coisas pra última hora.
pode ser bobagem, tipo, todo mundo fala assim, ai, mas eu faço tudo na semana da entrega e tudo mais. Tudo bem, você pode fazer, mas pensa mais uma vez naquela questão de que você tá na faculdade pra aprender as coisas, pra aprender a fazer. Se você errar, o seu professor vai corrigir. Se você errar uma coisa aleatória, assim, você resolve fazer, dá uma de, vou fazer, vou me arriscar no seu trabalho. Você faz errado, seu chefe não vai te corrigir, gente, ele vai dar uma bronca em você. Então, erra na faculdade, deixa pra fazer as coisas na faculdade. Então, se esforça, tenta dar aquela coisa a mais, sabe? Pra você aprender, pra abranger realmente todas as situações possíveis que você pode naquele contexto. Porque aí, quando você sair pro mercado de trabalho, que normalmente é o que você foi buscar, você sabe fazer as coisas, entendeu? E aí você não vai ser, tipo, só uma pessoa que sentou lá e ficou ouvindo os outros falar e só tá repetindo. Você se apropriou do conhecimento. E eu falo isso porque eu já fui os dois tipos de aluna. Eu já fui a aluna que deixou tudo pra cima da hora. Eu já fui a aluna que fez antes. E eu sempre consegui fazer as duas coisas. Eu sempre fui uma pessoa que procrastina, sabe? Então eu sempre consegui, tipo, o trabalho é pra daqui a 2 semanas. Eu faço nos últimos 5 dias e entrego o trabalho. E eu sempre consegui entregar os trabalhos e eu sempre fui uma aluna que, tipo, fui bem, assim, tipo, ficava ali no 8, 9... Tá bom, né? O melhor era 10. Mas 8, 9 tá ótimo. Só que depois de um tempo eu comecei a reparar que eu podia ter aprendido muito mais coisas, sabe? E aí eu fiquei assim, nossa, mas... Putz, se eu tivesse feito com um pouquinho mais de atenção... E eu percebi isso só, tipo, no meu penúltimo semestre, quando eu resolvi fazer minha iniciação científica... E eu fui muito deixando ela pra última hora, sabe? E aí quando eu comecei a fazer, gente, tava muito divertido e eu queria fazer muito mais coisa. Só que eu não tinha mais tempo de fazer. E aí, tipo, tinha coisas que eu queria ter me aprofundado mais e eu não podia me aprofundar porque eu não tinha mais tempo. E aí hoje em dia eu tenho, tipo, a minha iniciação científica, ela tá feita. Eu olho pra ela e eu tenho muito orgulho. Tipo, eu tenho um artigo. Eu acho que é artigo que chama, não sei. Mas enfim, eu tenho a minha iniciação científica. Mas eu olho pra ela e eu falo assim, caraca, eu podia ter feito tão mais coisa aqui. Tipo, podia estar tão mais elaborada e mais bonitinha, sabe? Então... Tudo bem se você deixar as coisas pra última hora e você fizer, mas saiba que você não vai estar tirando o máximo que você consegue daquilo. Tipo, você pode estar tecnicamente prejudicando o seu conhecimento e a sua produtividade, sabe? Às vezes você vai encontrar uma coisa ali fazendo um trabalho que era uma coisa que era pra ser prazerosa pra você e no final das contas só virou um martírio porque você teve que fazer muito rápido e você tava ali com muita pressa porque você tinha que fazer, sabe? E aí, quando você começa a fazer antes, você se livra antes. E pronto, para de passar raiva antes. E tem outra coisa também, que quando você começa a fazer antes, se o negócio te irrita muito, você pode fazer uma pausa e ir fazer outra coisa. E depois você volta. Quando você deixa pra fazer por último, ou você faz ou você faz. Então você tem que ficar fazendo negócio ali na força do ódio. Pode não sair a melhor coisa que você podia fazer, sabe? Aí a gente entra de novo naquele negócio que você tá indo ali, tipo, só ser mediano, sabe? E aí uma vez eu ouvi isso, tipo, você quer fazer trabalhos medianos pra ser uma pessoa mediana, viver uma vida mediana? Eu falei assim, não. E aí, tipo, não quero ser a pessoa hipócrita aqui. A gente não pode fazer 100% de tudo o tempo todo. Tipo, às vezes o nosso melhor é mediano e tá tudo bem ali, porque, né, existem altos e baixos na vida. Mas a gente não pode, tipo, simplesmente só largar de mão, sabe? Tipo, eu posso fazer, mas eu não vou fazer porque eu não quero. Nesses casos, tipo, faça, né? Se você pode fazer, faça. Se tem alguma coisa que te impede, tipo, você realmente não tem cabeça pra aquilo, aí é outra coisa, realmente acontece. Parte do meu trabalho eu sei que eu procrastinei porque eu comecei a fazer ele no começo da pandemia. Então, tipo, foi pesado, assim. Mas eu sei que teve uma parte também que eu simplesmente olhava pra ele e falava assim, mas eu vou ter que mexer nisso agora. E aí eu simplesmente não fazia e isso me prejudicou. Então, coloque na balança, tipo, você não tá fazendo porque você não quer ou porque você não pode, e aí tudo bem, porque às vezes
o nosso máximo é só 50%, e aí não tem problema, no outro dia a gente faz 100%, e tá tudo bem. A gente só precisa ter equilíbrio nisso tudo. Aí, nisso de mantenha o equilíbrio das coisas aqui, né, tipo, nem tudo vai estar 100%, a gente já entra no nosso próximo conselho, que é mantenha contato com as pessoas do seu curso e mantenha um ambiente saudável, porque você vai precisar delas. Ou você pode precisar delas, ou nesses momentos aqui que você tá oscilando e tal, e aí é legal você ter um grupo ali que te apoia, que sabe que você se dedica e tal, e que vai te ajudar, porque você não tá podendo dar seus 50%. Aí uma pessoa aqui do seu grupo te ajuda com um pouquinho, outra pessoa te ajuda com outro pouquinho, e aí vocês conseguem fazer as coisas. Mas tem também a parte que, gente, eu acho difícil, não consigo pensar em nenhum curso que as pessoas façam tudo 100% do curso sem ter trabalho em grupo com ninguém. Então você vai precisar fazer trabalho em grupo em algum momento, você vai precisar conversar com alguém, pode ter um dia que você falta, que você vai precisar perguntar para alguém do grupo, de algum grupo, o que aconteceu. Então mantenha um ambiente saudável, porque você vai precisar dessas pessoas. Seja em sala, ou pode ser uma ótima forma de você conseguir algum trabalho depois, alguém que vai te apoiar, que vai te dar dicas sobre o mercado de trabalho. Qualquer coisa. Enxerguem os seus colegas de sala não só como colegas, mas eles também são oportunidades para vocês. Então, por exemplo, eu trabalho com tradução. Tradução é uma área que é complicada, tipo, é cheia, a gente trabalha muito como freelancer, e aí é legal quando você tem uma pessoa que, tipo, eu conheço algumas pessoas de algumas agências, aí eu tenho um amigo que ele conhece outras pessoas de outras agências. Se alguém tá precisando na agência que eu conheço, eu posso falar, olha, tem esse meu amigo aqui, a gente já fez muita coisa junto, eu conheço o trabalho dele, e vice-versa, ele pode falar porque ele já conhece o meu trabalho. Então, tem muito isso, tipo, as pessoas da sua faculdade, elas podem abrir portas pra você fora da faculdade. Então, mantenha sempre um relacionamento saudável ali, inclusive com professores, porque professores também podem te ajudar em diversas formas. Eu lembro que uma vez, Ai, gente, desculpa, é porque eu tava falando no meio, eu me lembrei de outra coisa. Porque não foi uma vez só, foram 2 vezes que professores meus me arrumaram empregos na época que eu dava aula. Isso porque eu tava sempre lá na aula, participando, conversando com o professor, e aí, tipo, ai, sei lá, num dia eu não tava mal, reclamei do meu emprego. Aí o professor falou, por que a gente não te indica aqui? Tá bom, me indica aí, amigo. E aí eu consegui 2 empregos, assim, inclusive, tipo, empregos maravilhosos. Que eu só consegui porque eu mantinha esse contato, assim, com todo mundo, que me facilitou muita coisa. Então é aquilo, você não precisa ser amigo, você não precisa levar a pessoa pra vida, tipo, do terceirão pra vida, mas você precisa manter um contato ali, porque uma mão lava a outra. Vocês podem se encontrar numa empresa. Imagina, você briga com alguém numa faculdade e aí vocês vão ter a mesma profissão. Aí vocês vão trabalhar na mesma empresa. Imagina que chato, tipo, você vai ter que passar o dia inteiro vendo a pessoa, gente. Não. Mantenha um ambiente no mínimo saudável e respeitoso. Pode parecer que é, tipo, uma coisa boba de eu estar falando pra vocês, mas, gente, isso é tão difícil, porque tem professor que leva coisa pro lado pessoal, tem colega de classe que leva coisa pro lado pessoal, tem coisa que, tipo, você nem fez, mas as pessoas vão levar alguma coisa pro lado pessoal, sabe? Eu sei que no meu, por exemplo, quando eu fiz administração, uma menina brigou comigo, e, tipo, tecnicamente a menina brigou comigo sozinha, assim, porque eu não briguei com ela, mas, tipo, ficou uma situação extremamente chata, sabe? Ai, gente, eu contei uma história, eu não sei, eu não quero mais colocar a história no vídeo e eu perdi o fio da meada de onde eu tava. Então, vai ficar um pouco confuso se ficar, me desculpa. Mas, enfim, mantenham uma boa relação com as pessoas da faculdade, porque é importante, você pode precisar dela, elas podem precisar de você. Mantenha uma boa relação, não só com os colegas, mas com os professores e também com a coordenação do seu curso. Mas a coordenação é quem resolve seus problemas no seu curso. Então, se você precisar de qualquer coisa, você vai precisar da coordenadora ou do coordenador do seu curso.
fale com essa pessoa, seja agradável, tenta manter um contato, sabe? Procura saber quem é, esse tipo de coisa. Até porque o coordenador do seu curso também pode ser uma porta de entrada para você de alguma forma em algum lugar, sabe? Em algum projeto muito bacana que você queira. Quando eu fazia tradução, eu sei que teve alguns colegas que conseguiram trabalhar com tradução, com interpretação em trabalhos voluntários e coisas assim. E eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com interpretação e é uma coisa que eu tenho muita curiosidade. E eu não tive porque na época eu participava de outro projeto, mas esses meus colegas conseguiram e tipo, gente, é difícil você conseguir trabalhar com isso, sabe? Mas eles conseguiram isso porque eles estavam próximos da coordenadora, era um projeto dela e aí ela, tipo, os alunos estão sempre falando com ela, estão se mostrando engajados dentro da faculdade, tipo, óbvio que as portas se abrem. E eu digo isso também pra vocês perceberem que não é porque você tá fazendo uma faculdade paga que você tem que tirar menos proveito dela, sabe? Mostre-se um aluno que tá ali pra aprender as coisas e que você quer participar das coisas. E aí você vai ver projetos surgindo. Muitas vezes a gente, quando é só um aluno que só existe na faculdade, a gente não sabe que as coisas acontecem. Tipo, eu fui descobrir o que era iniciação científica, acho que faltava... Eu já tava pra mais da metade do meu curso. Então, tipo, e todo mundo já sabia. Eu tava assim, gente, onde que eu tava existindo esse tempo todo? Que eu nunca nem ouvi falar sobre isso. Então, muitas vezes, os projetos da faculdade, eles existem, eles estão lá, mas a gente que não sabe, sabe? Gente que nunca teve contato, que a gente só ficou muito lá na nossa. Então, conversa com as pessoas, é importante conversar. As pessoas são realmente muito importantes, todas elas, porque todas têm alguma coisa pra te passar, que às vezes é muito bom, mas que só não cabe no momento da aula, sabe? Então, se você conversar um pouquinho com ela depois, seja um pouquinho no intervalo, um pouquinho depois da aula, sei, conversem com as pessoas, mantenham contato, porque vocês aprendem coisas além do que o seu professor falou. Mas enfim, tudo isso, dessa história toda, também se resume em você participar das coisas. Fazer estágio, fazer iniciação científica se você puder, porque você tá diferenciando, você tá aprendendo uma coisa muito específica. Eu descobri que eu queria trabalhar com uma outra coisa, assim, completamente diferente do que eu entrei querendo na faculdade, sabe? E eu só descobri isso porque eu me arrisquei na minha iniciação científica, então... E foi um mundo completamente diferente, sabe? Que eu nunca tinha pensado. Então se arrisca, faz estágio. Só com estágio, gente, vocês vão entender de verdade o que é o mundo do trabalho. E aí aqui entra as minhas historinhas. Porque... Lembra que eu falei que eu fiz administração, eu fiz letras, eu fiz tradução e eu estagiei em todos. Menos administração. Administração eu só fui jovem aprendiz. E, gente, tirando a treta lá que aconteceu, que eu contei e me arrependi, eu não gostava do que eu fazia. Mas depois que eu larguei a faculdade, hoje em dia, eu consigo entender que o meu problema é que não é que eu não gosto de administração. Eu fiz o técnico e eu adorava. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu odiei. Mas aí eu descobri que eu não odiava administração. Eu odiava o meu emprego na época, que era no escritório, e eu mexia com nada, porque minha chefe não me passava trabalho. Eu só ficava vendo planilha chata, tipo... Eu nem entendia as planilhas que eu tava vendo, sabe? Era muito ruim, ela me mandava pegar coisa no carro dela, ela me mandava limpar o armário dos outros. Então, tipo, o meu trabalho não me era gratificante. E aí, hoje em dia, eu entendo melhor com o que eu quero trabalhar. Mas na época eu tava confusa, mas isso me fez entender uma coisa que eu não quero fazer, que é ficar num escritório o tempo inteiro olhando pra mesma coisa, pra um monte de número, pra um monte de planilha, ou sentada respondendo e-mail. Isso é uma coisa que, tipo, não tá nos meus planos. Em nenhum momento da minha vida eu quero isso. E aí eu fui pra letras, porque eu sabia inglês, né? Eu fiz letras em inglês, porque eu sabia falar inglês, e eu falei assim, talvez esse aqui seja um bom lugar pra mim.
E eu gostei, gente, é maravilhoso. Eu amo estar na sala de aula. É uma coisa de outro mundo. Só que eu tenho medo. Eu não sei se vocês olham pra mim, tipo, a imagem que vocês têm, mas toda vez que eu tô em sala de aula, os meus alunos me acham, tipo, muito mocinha. E aí eu entendo isso em partes, em alguns contextos, isso é muito legal, porque eu tô super próxima dos meus alunos. Mas em alguns contextos eu também sinto que eu posso estar vulnerável a algumas situações, sabe? Tipo, eu vejo aqueles alunos que não sei, tipo, atentados em escola. No último semestre que eu dei aula, teve uma briga dentro da sala de aula e eu, tipo, me senti muito impotente porque eu não posso separar, tipo, é muito ruim, sabe? E é uma situação que você tá muito vulnerável e é uma coisa que eu vejo, não sei se é real, mas eu vejo muito crescente hoje em dia. E aí eu não sei se eu tenho um preparo psicológico bom o suficiente pra isso. Então eu fiquei assim, caramba, eu gosto muito da sala de aula. Mas por que eu gosto da sala de aula? Porque a sala de aula é dinâmica. Eu tô sempre trocando de turma, eu tô sempre falando com pessoas diferentes, eu tô sempre aprendendo alguma coisa, porque ao mesmo tempo que você ensina, você aprende. Falei assim, caraca, eu gosto de coisa dinâmica. E aí eu fui pra tradução e eu sempre achei que eu queria traduzir livro. Porque livro, aparentemente, é dinâmico. Você tá ali com a mesma história o tempo todo. Só que quando você traduz um livro, quando você traduz qualquer coisa longa, você passa o seu dia inteiro sentado, olhando para um monte de palavra na frente do computador. Que era exatamente o que eu não gostava de fazer no meu primeiro emprego. Louco, né? E aí, hoje em dia, eu sei o que eu gosto. E aí, o meu trabalho é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu fico feliz, tipo... Não é a coisa que eu mais amo na vida, mas eu descobri que o trabalho tem que ser uma coisa que eu gosto, porque eu vou passar 1/3 do meu dia fazendo ele, então não pode ser uma coisa que eu odeio e que eu vou pra lá, tipo, oh meu Deus, mais um dia fazendo isso daqui e eu não sei até quando eu vou ter que viver nessa vida bandida. Mas tudo bem ser chatinho às vezes também, né? Porque pelo menos paga minhas contas. Então... Estagiem também, trabalhem na área e não tenham medo de trocar de curso. Porque se eu não tivesse trocado de curso, se eu tivesse terminado administração, eu não ia saber, tipo, em que área que eu ia querer trabalhar. Até hoje eu não sei, né, em que área que eu quero trabalhar ou não. Mas eu penso em terminar o curso de administração, mas ao mesmo tempo eu penso, tipo, eu não sei se eu trabalharia na área. Eu gosto de aprender as coisas de administração, mas eu não sei em que lugar eu me encaixaria, sabe? E eu acho que por último, que é uma coisa que eu aprendi com o EAD, né? Que eu falei que eu fiz aula remota, eu fiz aula EAD, fiz aula de tudo quanto é jeito. É uma coisa que eu aprendi no EAD. E aí eu aprendi uma coisa assim que eu levei pra vida, que me ajudou muito nas aulas remotas depois, que é registrem tudo que vocês puderem registrar, que vocês enviarem pra professor, que vocês entregarem. Registrem todas as conversas da melhor forma que vocês puderem. Seja com e-mail, seja gravando um vídeo. Gente, antes eu enviava as coisas para os meus professores no sistema da faculdade. E sistema da faculdade, eu não sei o que acontece. Pode passar o tempo que for, eles sempre vão ser horríveis. Então, eu sempre tirava um print de tudo que eu fazia, gravava um videozinho, deixava tudo registrado. Porque se der algum problema com o sistema depois, você tem lá com você, tudo bonitinho. Correção de prova também, deixa tudo salvo no e-mail, guarda numa pastinha. Nessa época de coisa remota aí, eu recebi uma prova da professora com uma nota e eu passei na matéria dela. E aí, quando saiu no boletim, tava errado, gente. E aí, no boletim, eu tinha reprovado. E aí, eu fiquei assim, tipo... Mano, como assim? Aí, eu mandei a prova pra professora e aí a professora falou assim, nossa, que estranho, aqui tá marcado errado, tipo... Tá errado na planilha, mas peraí que eu vou corrigir. E se eu não tivesse a minha prova e a professora tivesse esquecido? Mas eu tinha a minha prova corrigida com a nota certa, e aí tudo se resolveu, mas poderia não ter resolvido, né? Tipo, se a professora... Eu não fazia essa matéria, né? Adaptação, porque eu troquei de uma matéria pra outra, e aí eu só tinha que fazer essa prova. E aí foi uma coisa que, tipo, eu tava sempre presente nas aulas da professora. Mesmo não precisando, eu tava lá em todas as aulas. Eu participava de tudo, eu tirava dúvida que nem uma condenada. Então ela sabia que eu existia.
Então ela foi super solícita, mas pensa que se eu nunca tivesse falado com ela e eu apareço lá, tipo, com a nota sem prova, falando assim, professora, você errou minha nota aí. Ela poderia nem levar a sério se ela não fosse com a minha cara, eu nunca apareci na aula dela, ela não sabe quem eu sou, a gente nunca teve contato, então tem aquela questão lá de manter o contato, de manter um ambiente saudável com todo mundo, sabe? Tipo, para as pessoas saberem que você existe, que você trata elas bem, que tudo tá bem ali, que uma mão tá lavando a outra. Inclusive, queria compartilhar uma história aqui de um colega meu da faculdade, dessa última que eu fiz, que eu acho que ela engloba várias coisas do que eu falei aqui. Ele é um aluno que participa de tudo, ele sempre comenta nas aulas, ele sempre tira dúvidas, ele fez iniciação científica, tá sempre lá, sabe, sempre presente, fala com todos os professores. E aí aconteceu que na última prova, e ele sempre registra tudo também. Aí acontece que na última prova do semestre, assim, tipo, o que a gente precisava para ser aprovado, ele enviou a prova e ele esqueceu de enviar um trecho da prova pro professor. Era tipo revisão de texto e ele esqueceu de enviar o texto revisado. Você tinha que revisar e comentar. E ele só comentou e não mandou o texto. E aí o professor corrigiu a prova, tipo, cadê o texto? E aí, tecnicamente, ele ia pegar exame, né? E aí ele foi lá falar com o professor, tipo, professor, ele tinha mandado no WhatsApp, olha só que loucura. Eu sempre salvo as minhas respostas pra caso só o professor corrija alguma coisa errada, não sei, tipo, eu só salvo no Word. Mas ele tinha mandado pra ele mesmo no WhatsApp, então ele tinha lá a data da prova, do dia que ele fez, tudo bonitinho, do dia que ele mandou. E aí ele mandou um e-mail pro professor, super despretensioso, olha que bacana. Ele mandou um e-mail assim, tipo, professor, eu fiz o texto, ó, eu não fiz depois que você mandou a correção da prova, tá aqui um print do meu WhatsApp que eu tinha feito o texto, ó, o texto corrigidinho, a data que eu fiz, tudo bonitinho, sabe? Você pode dar uma olhada só pra, tipo, me falar o que tava indo bem, o que eu errei, pra eu ter uma noção de como é que tá meu desenvolvimento. E aí o professor olhou, tipo, corrigiu a prova e consertou a nota dele, tipo, levou em conta a prova certa, sabe? Como se ele tivesse feito tudo certinho. E aí ele foi aprovado sem precisar fazer o exame, sem nada. Então, ele tava sempre presente, ele tinha um ambiente saudável ali com o professor, ele registrou tudo que ele tinha feito, ele foi além, sabe? Tipo, se dedicou pra realmente absorver as coisas da faculdade. E aí, no fim das contas, tipo, foi a tábua de salvação da vida dele, porque ele não precisou fazer o exame. E, tipo, gente, a prova do exame desse professor tava horrível, se... Não sei, tipo... Eu acho que pouquíssimas pessoas conseguiram terminar de passar, porque tava muito, muito difícil. Então... Sabe, tipo... Vale a pena você fazer da faculdade não um lugar que você odeia. Só um lugar super agradável também, porque no geral você passa... Deixa eu fazer a conta. Você passa 1/6 do seu dia na faculdade. Aí pensa, você já passou 1/3 na faculdade. Aí você passa outro meio terço na... você passa 1/3 no trabalho. Aí você passa outro meio terço na faculdade. Aí pensa o tempo que você não fica no transporte público também, quando a gente sai, né? Tipo, agora as pessoas já estão saindo normalmente. Então... Sabe, é muito tempo da sua vida que você passa se dedicando a essas coisas. Você tem que estar num lugar agradável e é aquilo lá de uma mão lava a outra. Tipo, o professor podia simplesmente ter falado assim, meu filho, tem nada a ver com isso não. Vida que segue. Mas tinha um ambiente agradável pra todo mundo. Enfim, já falei demais, gente, me perdoa. Mas é porque, olha, foram 5 anos da minha vida nessa luta aí de faculdade, trocentas faculdades. Então... tinha muita coisa pra falar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não se esqueçam de me seguir aqui. Me seguir? Seguir? Não. De se inscrever aqui e ativar o sininho. No próximo vídeo a gente já tá de volta com a nossa programação normal de maquiagem, skincare e essas coisinhas. Mas espero que o vídeo tenha sido útil pra vocês. E é isso. Até a próxima!